Olá, boa tarde. Hoje estamos começando o programa Boa Tarde, Doutor. Você que está vindo pela primeira vez, você vai se encantar com o nosso programa, porque ele fala a respeito de uma pessoa muito especial, você, da tua saúde, de como cuidar de você. E hoje nós vamos falar também de um assunto muito especial. Talvez você já tenha recebido um buquê de rosas, ficou encantado. Nossa, aquele perfume, aquele visual lindo. Mas hoje a gente vai falar de uma doença que começa com rosa e a palavrinha chama rosácea. Mas, como a gente não entende muito de rosácea, eu convidei uma pessoa muito especial. Conhece tudo sobre rosácea, doutora Rafaela Castilho. Boa tarde, doutora Rafaela. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir. Prazer é meu. Muito obrigada. Bom, então, hoje nós temos muitas perguntas, né? Então, a primeira pergunta é exatamente sobre essa palavrinha que começa realmente com esse perfume, né, da rosa, né? Rosácea. Mas acho que não tem nada a ver com a rosa. Então, o que é a rosácea, né? E por que ela tem esse nome? Teria alguma característica, né, especial? Então, a rosácea ela é uma doença crônica, inflamatória, que acomete não só a pele, mas também pode acometer os olhos. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Acaba sendo aí uma novidade. O nome, a princípio, não tem uma relação específica ali com a doença, mas é uma doença, então, que né, ela é crônica, inflamatória, e ela é caracterizada pelo rosa, né, do rosto, pela vermelhidão. Pelo rosa do rosto, exatamente. Né? E quais são os sintomas e característicos da rosácea, né? Então, a rosácea, né, o principal sintoma que os pacientes queixam é de vermelhidão facial, então o rosto fica vermelho. Rosto mesmo. A sensibilidade aumentada da face, alguns pacientes têm sensação de pinicação, de ardência, e a rosácea ela pode no rosto se manifestar de várias maneiras. Então, além da vermelhidão, o paciente pode ter algumas lesões como bolinhas vermelhas, bolinhas de pus, muitas vezes confundindo até com a acne, por exemplo, que é uma outra doença dermatológica, né? Mas os sintomas principais ali é uma pele bem sensível, uma pele vermelha, bem reativa a alguns fatores externos e ambientais. E coça muito assim, não? Pode coçar. Coceira é um sintoma que os pacientes relatam, né? Além de ardência, pinicação, são sintomas ali bem relatados pelos pacientes que têm rosácea. E ela atinge preferencialmente o rosto, é isso? Exatamente. Então, a rosácea ela tem uma característica de atingir a região centrofacial do rosto, que a gente fala. Então, bochechas, nariz, a testa e o queixo também. E os olhos, né? Como eu comentei, também pode haver esse acometimento. Os olhos também, né? Tá. E ela tem alguma idade, assim, onde ela acomete mais criança, mais jovem, mais adulto? Qual seria a faixa etária, assim, ou não escolhe, não tem escolha, né? Então, na verdade, a rosácea ela pode acometer pacientes de qualquer faixa etária, tanto homens quanto mulheres, mas preferencialmente ela acomete mulheres entre 30 e 40 anos de idade. Esse é o público-alvo ali da rosácea. Mulheres com 30 e 40 anos de idade, né? Exato. Que interessante, né? E tem alguma relação? Porque mulheres nessa idade não tem também, né? É um achado, né? E assim, existem muitas perguntas ainda não respondidas em relação a essa doença, né? A própria causa dela ali, multifatorial, componentes genéticos envolvidos, então pode até haver, talvez um componente ali da parte hormonal da mulher, mas isso ainda não foi comprovado, sabe? Entendi. E ela tem, assim, vários tipos, ou normalmente ela tem uma característica, quer dizer, isso é rosácea? Então, na verdade, existe uma classificação, uma divisão teórica que a gente faz para a rosácea, mas é uma divisão só teórica, porque na prática a gente sabe que os pacientes não seguem muito o livro, né? A gente vê ali mais de uma característica no mesmo paciente. Mas, basicamente, a gente divide a rosácea em 4 tipos, que é a eritema telangiectásica, que é aquele vermelho no rosto, tem aqueles vasinhos dilatados, que a gente chama de telangiectasias. A papulopustulosa, que é aquela rosácea que faz as bolinhas vermelhas e as bolinhas de pus, que confunde às vezes com a acne, pus mesmo. Existe a rosácea fimatosa, que é quando existe um aumento das glândulas sebáceas, especialmente na região do nariz. Então o nariz ele fica um pouco mais aumentado, ele muda ali a estrutura dele. E por fim a rosácea ocular. Mas os pacientes eles transitam entre esses tipos. Então o paciente ele tem mais de um tipo de rosácea na maioria das vezes.
Então é uma divisão teórica, assim. Às vezes a rosácea ela pode acometer só os olhos, não? Pode. Só pode. os olhos. É mais raro, né? Mais difícil raro, o paciente não ter nada na pele, né? Mas sim, existe o subtipo apenas ocular no caso. E existe alguma gravidade assim da rosácea, da pessoa, pelo menos assim na parte dos olhos, de acometer, dela vir ter sequelas mais tarde, assim, não? Com certeza. Então, na verdade, a rosácea ocular, na maioria dos casos, ela é um quadro leve, mas que gera muito impacto na qualidade de vida dos pacientes, porque o paciente tem sintomas como se fosse de conjuntivite, aquele ressecamento ocular, aquela ardência ocular, aquela descamação na borda dos cílios. Mas em casos mais raros, a rosácea ela pode fazer um acometimento bem intenso da córnea e às vezes levar o paciente até fazer transplante de córnea. Então existe casos bem graves. Coisa, né? E da onde vem essa bendita rosácea, né? Ela tem várias causas assim? Ou tem um vírusinho, tem ali um inimigozinho que costuma chegar primeiro ali nas bochechas, né? Então, na verdade, a causa da rosácea, a gente diz que é multifatorial. Então, existem fatores genéticos envolvidos e também existem fatores ambientais. A pele dos pacientes com rosácea é uma pele que tem uma desregulação ali da barreira cutânea que a gente fala. É como se a barreira cutânea da pele estivesse prejudicada. Existem também alterações neurovasculares, então pequenos vasinhos e nervos da nossa pele são mais reativos a alguns fatores. E tem um papel ali de um ácaro, né, que vive na nossa pele, que está ali, alguns autores consideram ele como parte ali da causa da rosácea. Então ele é multifatorial, tem várias causas. E tem assim algum gatilho realmente que leve a essa rosácea a aparecer realmente? Porque você falou da barreira, né? Exato. Nossa pele tem uma barreira, é isso? Exatamente. Né? Então, uma proteção. Exato. Então a pele por si só já tem uma função de proteção. Uma proteção, né? E faz a barreira cutânea. E quando algumas doenças existe um desequilíbrio, é como se não tivesse, a barreira cutânea não tivesse íntegra. Então é uma pele que é mais reativa, é uma pele que não tolera alguns produtos, é uma pele que fica mais vermelha, sensível a determinados fatores externos. Em relação aos gatilhos, por exemplo, que o senhor comentou, existem vários, e isso é muito característico da rosácea. Então, gatilhos principais ali para o paciente que tem rosácea é exposição solar, calor, bebidas alcoólicas como vinho tinto, por exemplo. O estresse é um grande gatilho ali para os pacientes fazerem aquele vermelhão do rosto. E cada paciente tem o seu gatilho, eles são individuais. Né? Interessante, né? Então, se a pessoa já tem uma barreira, né? De pele, já não muito boa, né? Então ela não protege muito. Exato. É um escudo cheio de furinhos. Exatamente, tá. Exatamente. E aí vamos supor que ela toda noite toma o seu vinho tinto, né? Que o médico falou, tem resveratrol. Resveratrol é bom para o colesterol e tal. Exato. Ela pode vir a desencadear a rosácea, é isso? Exato. Ali, se esse paciente ele já tem uma predisposição genética, tem essa questão da barreira cutânea cometida, e o álcool, por exemplo, o vinho, é um gatilho para ele, ele vai fazer uma crise ali naquele momento que ingerir a bebida, por exemplo. Então, tem todos esses... Você falou que às vezes pode ter até pontinhos de pus, é isso? Exatamente. Aí já seria uma infecção secundária que acomete a rosácea ou faz parte do pacote ali, do combo? Faz parte do pacote mesmo. Não existe ali um quadro infeccioso secundário que justifica as bolinhas de pus. É por pura inflamação mesmo, sabe? Inflamação mesmo. E esse tipo de rosácea é a que mais confunde com a acne. Né? Então, que são doenças completamente diferentes, de tratamentos diferentes, mas clinicamente às vezes gera ali uma confusão. Tá. E a rosácea, por exemplo, ela tem um acometimento assim agudo, rápido, aquilo vem devagarzinho, tal, tá um ardor, tá um pouquinho vermelho. Como é que é a evolução? Ela é aguda, ela é lenta? Conta um pouquinho para nós. Depende, na verdade. Depende, tem né? pacientes que abrem o quadro ali de uma maneira bem aguda, um quadro bem exuberante, às vezes ocular associado, né? E tem pacientes que é uma coisa mais vagarosa, uma coisa ali mais ao longo do tempo, né? Tem pacientes que inclusive nem sabem que tem rosácea. Tem um rosto ali meio vermelhinho,
acha que é normal, mas é um quadro mais leve que segue ali o paciente a vida inteira e não necessariamente faz uma crise mais aguda, alguma coisa nesse sentido. Ela pode ter ondulações assim de melhorar, piorar, Exatamente. melhora e piora, é isso aí, né? Exatamente, ela tem períodos ali de pico e remissão, né? Então, a rosácea é uma doença crônica, não tem cura, né? Mas tem tratamento. Então, a ideia do tratamento é a gente manter aquele paciente o mais estável possível, vamos dizer assim, mas com períodos, às vezes, de piora e melhora. Então, normalmente o paciente ele vai procurar realmente um tratamento ou saber o que ele tem. Em que fase realmente? Onde aquilo fica agudizado tem dor? Dor é só? Pode ter dor e isso assim acaba prejudicando muito a qualidade de vida do paciente, porque, por exemplo, às vezes um paciente que o gatilho da rosácea dele é o calor. O calor. Aí o paciente fica limitado ali nas atividades diárias dele, né? Então, quando toma um banho mais quente ou quando vai fazer alguma atividade física ao ar livre, se expõe ao sol e tal, aquilo acaba prejudicando a vida dele porque ele fica com aquele sintoma, né? Sensibilidade, ardência. Então, muitas vezes ele procura o médico por conta disso, para tentar controlar os sintomas, né? Sim. E no caso, quando o paciente tem muitas lesões, tipo aquelas lesões de bolinhas de pus e tudo, incomoda esteticamente também os pacientes, lógico, né? Exato. E como é que é feito o diagnóstico, né? O paciente chega lá com rubor, às vezes com ou sem as bolinhas de pus e tal, né? E fala, doutora, eu vim aqui porque tem algum problema aqui que não está muito certo, né? Exato. Eu já estou observando que faz um tempo que eu sinto um calor, né? Sinto uma coceira, de vez em quando pega meus olhos também, e eu não sei se eu tenho alguma alergia, né? Será que é algum alimento que eu estou ingerindo que dá esse problema? Então, como é que a gente começa ali a investigação, né? Então, na verdade, o diagnóstico da rosácea é um diagnóstico clínico, tá? Então, na minoria das vezes, a gente vai precisar de uma biópsia de pele, por exemplo, né? Não precisa de uma biópsia. A biópsia, na verdade, ela entra quando a gente precisa excluir outras causas que se confundem com a rosácea, né? Então, é mais para exclusão de outros diagnósticos do que para confirmação do diagnóstico da rosácea em si, né? Então, como o senhor mesmo comentou, a queixa do paciente e a clínica, né, já são suficientes para a gente fechar o diagnóstico. Apesar que muitas vezes não é um diagnóstico muito fácil de ser feito, então às vezes não é num primeiro momento, né? Às vezes o paciente, é com acompanhamento do paciente realmente que a gente vai fechar definitivamente esse diagnóstico, sabe? Não existe nenhum exame de sangue, né? Não, uma prova laboratorial, né? Exatamente, infelizmente não. É realmente diagnóstico clínico, exame físico ali, história do paciente. Mas nós vamos falar agora um pouquinho sobre o tratamento. A doutora já falou que não tem realmente uma cura, né? Olha, eu vou te dar um remedinho e você vai sair daqui uma semana não tem mais nada, fique tranquilo. Infelizmente, a gente não tem hoje, a medicina não oferece essa possibilidade. Mas a boa notícia é que tem tratamento. E é isso que a doutora Rafaela vai falar um pouquinho para nós. Doutora, como é que é feito o tratamento, né? Falou que é difícil, às vezes, fazer o diagnóstico num primeiro momento, né? Exato. Porque pode confundir com o acne, foi isso? Isso. O que mais assim que confunde fora o acne? Então pode confundir com acne, pode confundir com dermatite seborreica, por exemplo. Dermatite seborreica. Dermatite perioral, lúpus. Várias doenças ali podem mimetizar a rosácea, né? Então realmente a avaliação dermatológica é essencial para o diagnóstico correto e tratamento correto também. Ótimo. Né? Em relação ao tratamento, vai depender muito da gravidade ali da rosácea do paciente. Então, da gravidade, né? Da gravidade. Então, existem tratamentos só tópicos, que são a base ali de produtos que a gente passa no rosto, né? E existem tratamentos orais, com remédios que o paciente toma realmente para tratar a rosácea, e também procedimentos em consultório que a gente faz para aliviar ali a vermelhidão, os sintomas, enfim. Então, a gente pode, de várias maneiras, ali conseguir melhorar, né, os sintomas do paciente. Ok. Você falou que acomete mais mulheres entre 30 e 40 anos também, né? Isso é possível a gente desconfiar numa criança, num adolescente, que tem normalmente problema de pele, de rosto e tal, e ser uma rosácea, ou isso é raro? Dificilmente vai acontecer num adolescente ou num pré-adolescente, assim.
Dificilmente acontece nessa população. Pode acontecer, mas é muito mais comum a acne, por exemplo, nessa população, né? Que são as popularmente conhecidas como espinhas, né? É muito mais comum na população pediátrica, nos adolescentes, outras dermatoses fora a rosácea. Mas ela pode acometer qualquer idade, qualquer faixa etária. Com a preferência realmente pelas mulheres de 30 a 40 anos, como o senhor comentou. Muitas doenças a gente percebe que elas não têm uma carga genética, né? Mas às vezes acomete uma carga familiar, né? Na minha área, por exemplo, né, eu atendo muito problemas de tireoide, né? O hipotireoidismo, a doença autoimune e tal. E a gente não tem no código genético alguma coisa que vai dizer, olha, você vai gerar uma criança que vai ter problema de tireoide, um hipotireoidismo, uma doença de Hashimoto, né? Mas existe essa tendência familiar. Ah, minha tia tem um hipotireoidismo, ela toma remédio, né? A minha mãe tem, minha avó teve e tal, né? Mas é como a gente diz, é uma propensão familiar, né? Na rosácea, na sua experiência, tem tido assim essa propensão ou tem alguma coisa na área genética? Não. Então, tem muitos estudos ali para tentar entender essa carga genética das doenças dermatológicas, né? E a rosácea, ela tem alguns componentes, sim, de alterações genéticas que aumentam a predisposição do paciente a ter aquela condição. Essa questão hereditária também, né? Minha mãe, minha tia e tal teve, isso a gente também observa. Então, normalmente o paciente tem uma história familiar ali já da doença e acaba manifestando ela em algum momento da vida. Ou não, né? Não necessariamente ele vai ter a doença, mas a gente observa essa história familiar, sim, e muito estudo em relação à alteração genética relacionada à rosácea. Olha aí, que interessante, né? Então, se já tem aquele vermelhidão, coça de vez em quando, tem alguém lá na família, né? Sempre é bom investigar, né? Exatamente. Você falou que não tem um tratamento, não tem cura, né? Mas tem tratamento, né? Dependendo da fase que o paciente procura, né? Mesmo com o tratamento, ele pode se livrar realmente dos sintomas, ou ele tem que tomar remédio de uso contínuo, ou ele toma, monitora, olha, se voltar a começar a coçar outra vez, você passa esse cremezinho, toma esse comprimido. Como é que é o acompanhamento do paciente que tem, lembrando sempre que não tem cura, né? Sim, sim. Que ele pode ter recidivas, que ele pode ter várias vezes o mesmo sintoma, né? Então, como é uma doença flutuante, né, com períodos de melhora e piora, em alguns momentos a gente vai precisar do tratamento oral, em alguns momentos a gente vai poder só manter com o tratamento de rotina de pele. Então, todos os pacientes com rosácea, eles precisam de uma rotina para pele sensível. Então, uma limpeza com sabonete para pele sensível, uma hidratação para a gente devolver a questão da barreira cutânea, né, que está alterada na rosácea, e protetor solar. Considerando que o sol ali é o principal gatilho para a rosácea, o protetor solar acaba sendo indispensável. Então, esses cuidados, eles são essenciais. E aí, dependendo do momento que o paciente estiver ali na doença, a gente vai fazer associação com tratamentos tópicos e com tratamentos orais também, quando for necessário. Muito bem. A rosácea, ela pode deixar marcas na pele, realmente, que você não consegue mais remover. Se o paciente, muitas vezes, por diversas razões, né? Não foi procurar realmente um tratamento nem nada, aquilo veio, aparecia aqueles pontinhos de pus, ele achava que eram que ele passava ali alguma coisa e aí melhorava um pouquinho, volta e meia voltava a ter a rosácea e tal. Isso com o tempo ele pode ter marcas assim bem visíveis no rosto ou a rosácea normalmente não deixa essas marcas ou sequelas, vamos dizer, né? Normalmente a rosácea ela não deixa cicatrizes, por exemplo, né? Não deixa cicatrizes. Não, mas o que a gente observa é que por conta daquela dilatação vascular, daqueles pequenos vasinhos na pele, alguns pacientes têm eles de maneira persistente. Então é um rosto persistentemente vermelho que você consegue enxergar ali aqueles vasos dilatados. Então existe tratamento, alguns tipos de laser e tal, na tentativa de retirar esses vasos, mas essa é a marca ali permanente que a rosácea pode deixar no rosto, sabe? Entendi. Então, talvez a gente não tenha essa resposta para a pergunta que eu vou fazer, né? Existe algum componente racial onde você percebe que a rosácea acomete com maior incidência, né? São de países
asiáticos, são de países nórdicos, são de países... Existe alguma coisa assim na literatura? Existe. É mais comum em brancos europeus, então pacientes... Brancos europeus. Pacientes de fototipo baixo, né, fototipo 1 e 2, aquele paciente branco que queima com muita facilidade, existe um aumento da incidência nessa população. Pacientes de fototipo mais alto, 4, 5, pacientes negros têm uma menor incidência. Então existe ali essa diferença realmente racial, né? Por causa dessa proteção da pele, não é isso? Exato. Também. Outra pergunta que talvez me ocorre, né, seria, existe alguma vitamina realmente que a gente pode tomar para poder fortalecer a pele como um todo, né? Mas visando, no caso da rosácea, né, visando a pele na região facial, assim? Infelizmente não existe nenhuma vitamina que a gente consegue dar ali para proteger, ter uma proteção extra, né? Isso a gente ainda não descobriu isso. Ainda não tem, ainda né? não. A gente fala da vitamina A, né, do beta-caroteno e tal, mas acho que não vai ajudar muito. Não. Que bom. Aprendemos muito hoje, né, sobre essa parte da rosácea, mas eu queria deixar assim esses minutos finais para você mandar uma mensagem para o nosso público e tal, né? Não só a respeito da rosácea, mas também a respeito da rosácea, esses cuidados, né? E esse incentivo de procure realmente o profissional, né? Exatamente. Então a palavra final é tua. Então, agora nesse mês de abril, né, que é o mês da conscientização da rosácea, eu queria deixar aqui a importância, né, realmente de procurar um médico especialista para diagnóstico e para tratamento correto, porque é uma doença que impacta bastante na qualidade de vida do paciente, tanto da parte estética quanto da parte de sintoma realmente, e nada melhor do que o médico especialista para que ele possa te acompanhar durante o teu tratamento, considerando que é uma doença crônica, que tem seus períodos de flutuação, né? Então, essa é a orientação. Procure um médico, faça o tratamento para que você realmente reduza ali os danos relacionados a essa doença. Estamos terminando, então. Eu quero agradecer a doutora Rafaela Castilho, né? Ela tem realmente já um domínio da doença. Então, se você realmente está se vendo ali nesses sintomas, né? Está com aquela vermelhidão que vai e volta, coça, às vezes tem aquele pontinho de pus, está naquela idade bonita, né, da mulher com 30, 40 anos, tal, né? Olha aí, ó, doutora Rafaela Castilho realmente pode te ajudar. Mais uma vez, muito obrigado, realmente foi muito bom, abrilhantou, orientou, esclareceu e a gente só tem que agradecer. Obrigada, senhor, pelo convite, foi um prazer. Estamos terminando, como eu falei, o nosso programa, né? E mais uma vez aprendemos coisas novas, né? Aprendemos realmente a cuidar dessa parte do rosto que aparece, né? Principalmente Curitiba, se bem que Curitiba já não é aquela cidade do inverno, né? Mas quando eu aqui cheguei, em 1973, eu vim de São Paulo, uau, era muito frio, né? E aqui só aparecia daqui para cima. Eu sempre dizia assim, você precisa estar um rosto bonito, porque o resto não aparece, durante 11 meses não aparece. Então, vamos cuidar também desse rosto. A doutora nos ensinou com hidratantes, né? Deixar sempre a pele bem tratada, bem cuidada, cuidado com a exposição do sol. E fica aqui o nosso convite para o próximo programa. Boa tarde, doutor.